Invista em ações, moedas e criptos com o app SimpleFX. Sem depósito mínimo, com cashback em cada trade e alavancagem. Cadastre-se em segundos e comece agora. Baixe o app e aproveite. Link na descrição. Gabriel Bortoleto chegou à Fórmula 1 em 2025 cercado por expectativas, dúvidas e, principalmente, pela esperança de uma legião de fãs brasileiros que sonham com o retorno de seu país ao protagonismo na principal categoria do automobilismo mundial. Jovem, com apenas 20 anos, o piloto nascido em São Paulo e campeão da Fórmula 3 em 2023 e da Fórmula 2 em 2024, foi promovido à elite da velocidade mundial com a responsabilidade de representar o Brasil em uma temporada marcada por muitas estreias, mudanças técnicas e grande disputa pelo meio do pelotão. Integrando a equipe Keke Sauber, Bortoleto encontrou um ambiente de transição e pressão interna, dividindo boxes com o veterano Nico Hülkenberg e tendo que lidar com as limitações de um carro que, embora promissor em alguns traços aerodinâmicos, mostrava-se instável, pouco confiável e distante dos melhores da temporada. A estreia oficial de Bortoleto aconteceu no GP da Austrália, e mesmo que o resultado final tenha sido um abandono, o piloto deixou uma primeira impressão positiva. No treino classificatório, conseguiu avançar ao Q2, superando o próprio companheiro de equipe e nomes experientes do grid. Durante a corrida, tentou forçar o ritmo, talvez até demais, e acabou cometendo um erro que o tirou da disputa. Foi uma aula prática de como a Fórmula 1 exige não só velocidade, mas também maturidade emocional e inteligência tática. O próprio Bortoleto reconheceu que tentou ir além do limite para compensar a deficiência técnica do carro e pagar o preço disso, mas essa autocrítica imediata também foi bem recebida pela mídia e pela própria equipe, que viu ali um piloto consciente e disposto a aprender com seus erros. Nas etapas seguintes, Gabriel foi demonstrando uma curva de aprendizado bastante consistente. No GP da China, já demonstrava uma postura mais cautelosa e eficiente. Na corrida principal, cruzou a linha de chegada na 14ª posição, um resultado modesto para os padrões da categoria, mas relevante considerando o nível do carro que pilotava. Conseguiu inclusive superar Hülkenberg durante a prova, algo que começava a se tornar uma constante. Internamente, na Sauber, isso chamou atenção. Embora ainda faltasse velocidade de ponta em treinos classificatórios, o brasileiro exibia um bom controle de pneus, ritmo de prova e capacidade de preservar o equipamento, qualidades importantes em uma temporada longa, cheia de imprevistos e com um carro instável como o C45. Em Suzuka, no GP do Japão, enfrentou dificuldades que evidenciaram os desafios naturais de um estreante. O circuito japonês é notoriamente técnico, veloz e traiçoeiro, e mesmo pilotos experientes costumam cometer erros ali. Bortoleto teve uma largada ruim e ficou preso no tráfego da parte de trás do pelotão, sem conseguir encontrar espaço para ultrapassagens. A falta de aderência do carro e a ausência de atualizações significativas no pacote aerodinâmico da Sauber o condenaram a um desempenho apagado. Mesmo assim, a equipe destacou que ele entregou feedbacks valiosos para o acerto do carro e que estava ganhando a confiança dos engenheiros de pista, um aspecto fundamental para o desenvolvimento ao longo da temporada. A virada real começou a surgir com o GP do Bahrein. Durante os treinos livres, Bortoleto mostrou que vinha entendendo melhor o comportamento do carro. Chegou a figurar na 11ª colocação no TL1, e mesmo nas sessões seguintes manteve-se competitivo frente ao companheiro de equipe e outros adversários do pelotão intermediário. O fim de semana, no entanto, foi prejudicado por uma classificação ruim e uma corrida sem ritmo, encerrada na 19ª colocação. Ainda assim, o piloto brasileiro ressaltou que, pela primeira vez na temporada, havia se sentido confortável com o carro em alguns momentos, o que demonstrava que os acertos estavam evoluindo. A frustração por não conseguir converter essa sensação em pontos foi compensada pela percepção de que estava cada vez mais integrado ao funcionamento da equipe. À medida que o campeonato avançava, as respostas dentro da pista começaram a aparecer de forma mais clara. No GP da Espanha, Gabriel atingiu seu melhor resultado até então, terminando na 12ª colocação e mostrando consistência e bom ritmo de corrida. As atualizações introduzidas pela Sauber no carro pareciam finalmente surtir algum efeito, e o próprio Bortoleto destacou em entrevistas que sentia o carro mais vivo e com maior aderência em curvas de média e alta velocidade. Foi também uma etapa em que o brasileiro conseguiu executar uma estratégia de pneus eficiente, controlando o desgaste e aproveitando bem os momentos certos para atacar. Internamente, era visível que a equipe começava a olhar para ele não mais como um estreante promissor, mas como alguém com potencial de liderar desenvolvimentos técnicos futuros. No GP do Canadá, Gabriel teve mais um desafio importante. Correndo pela primeira vez no circuito de rua de Montreal, encontrou uma pista suja, instável e com muitas zonas de frenagem difíceis. Os treinos mostraram um carro ainda inconsistente, mas Bortoleto novamente manteve o foco. Apesar de terminar fora da zona de pontos, a leitura foi positiva. Os engenheiros consideraram que sua performance foi compatível com o potencial do carro naquele momento, e a consistência em suas voltas rápidas mostrava que ele havia atingido um novo nível de confiança com o equipamento. Além disso, a comunicação via rádio durante a prova revelou um piloto calmo, estratégico e muito participativo nas decisões da equipe, algo que é altamente valorizado na Fórmula 1 atual. O ponto de virada veio, finalmente, no GP da Áustria. No circuito de Spielberg, Gabriel Bortoleto não só pontuou pela primeira vez na Fórmula 1, como também foi eleito o piloto do dia pelo público, resultado de uma performance sólida, madura e extremamente eficiente. Cruzou a linha de chegada na 8ª colocação e somou 4 pontos no campeonato, um feito que colocou seu nome de vez no radar da mídia internacional e reforçou a percepção de que o Brasil havia reencontrado um piloto capaz de competir em alto nível. Durante toda a corrida, foi competitivo, evitou erros, lidou bem com o tráfego e executou as ordens da equipe com precisão. Ainda mais importante, terminou à frente de Hülkenberg, consolidando sua vantagem interna dentro da Sauber. A atuação na Áustria não foi fruto do acaso. Nos treinos livres daquela etapa, Bortoleto já havia mostrado sinais claros de velocidade e consistência.
Seu desempenho em stint longos indicava que ele havia encontrado um equilíbrio com o carro, e a equipe reconheceu que os dados coletados com ele estavam sendo mais úteis do que o Hülkenberg para desenvolver novas atualizações. Isso representava uma virada dentro da estrutura da equipe, com Gabriel assumindo, de forma tácita, o papel de líder técnico, mesmo sendo um estreante. O discurso pós-corrida, calmo e sereno, demonstrava maturidade. Ele destacou que aquele resultado era importante, mas que ainda havia muito trabalho a ser feito para consolidar uma presença regular entre os 10 primeiros colocados. Mesmo com o desempenho em ascensão, Gabriel precisou lidar com críticas externas. Helmut Marko, consultor da Red Bull, afirmou que o brasileiro era um piloto nota B, com pouca velocidade bruta, apesar de reconhecer sua inteligência de corrida. A fala causou reação entre os fãs brasileiros e gerou debate na imprensa especializada. Bortoleto, porém, não respondeu com ataques ou ressentimentos. Pelo contrário, afirmou que prefere responder dentro da pista e que ainda está em processo de desenvolvimento. Essa maturidade foi bastante elogiada por outros pilotos, incluindo Fernando Alonso, seu mentor e agente, que sempre declarou que Bortoleto era o estreante mais completo da temporada. Segundo Alonso, o brasileiro tem um perfil raro, rápido, cerebral e analítico, combinação ideal para a Fórmula 1 moderna. A relação com os fãs também vem sendo construída com inteligência. Nas redes sociais, Gabriel mantém um perfil equilibrado, celebrando as conquistas, mas sempre destacando o trabalho coletivo da equipe. O público brasileiro, carente de um novo ídolo após a aposentadoria de Felipe Massa, parece ter encontrado em Bortoleto uma figura diferente, menos explosiva, mais centrada, mas igualmente talentosa. Há uma identificação geracional com seu estilo, e isso se reflete no aumento de sua base de fãs a cada etapa. Mesmo os que o criticavam no início da temporada já reconhecem que há ali um projeto de longo prazo bem estruturado. Até o meio da temporada de 2025, Gabriel Bortoleto construiu uma trajetória de evolução constante, enfrentando um dos carros menos competitivos do grid, mas superando o contexto com inteligência, paciência e muito foco. Os 4 pontos conquistados até então não refletem todo o impacto que ele teve dentro da Sauber, mas sinalizam que, com mais atualizações técnicas e um ambiente propício, o brasileiro pode se consolidar como presença constante no pelotão intermediário. Ainda há muito a ser feito, e ele sabe disso. Mas uma coisa é certa, o nome de Gabriel Bortoleto já não passa despercebido no paddock da Fórmula 1, e sua jornada como representante do Brasil na categoria tem tudo para se transformar, a cada corrida, em uma história de superação e sucesso.